A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia. Você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça o seu comentário. Eu sou o pastor José Lau e hoje nós vamos estar estudando os livros proféticos. Desde o princípio, o homem tinha acesso a Deus sem intermediários, até que o pecado maculou essa relação. E esse pecado afastou Deus, que é santo, da sua criação. E com o tempo o Senhor usou homens como Moisés, os patriarcas, como os seus porta-vozes. E mais tarde, com a nação organizada, os levitas e sacerdotes tiveram o papel de representantes de Deus. Eles ficaram ensinando e aplicando a lei aos mais diversos assuntos cotidianos. E com o tempo, Deus enviou os seus servos, que foram homens autênticos, de vida piedosa, santa, com uma mensagem diretamente do trono de Deus. E essa mensagem seria ouvida até pelos sacerdotes, reis, pelo povo, tanto de Jerusalém, em Israel, ou Samaria, em Judá. E esses homens eram os profetas. E os livros proféticos que nós vamos estar iniciando o estudo hoje, nós vamos estar fazendo uma relação aqui do ministério profético e em seguida vamos estar comentando como era o ministério profético, a função que o profeta tinha e os livros proféticos. E aí nós vamos estar vendo os profetas maiores, os profetas menores, nessa ordem. Qual a definição que nós temos de profeta? O principal termo traduzido de profeta no Antigo Testamento vai aparecer cerca de 316 vezes. É Nabi, que significa orador ou porta-voz. Já no Novo Testamento, profeta, também chamado no mesmo sentido, de porta-voz. Então, esses profetas eram chamados de videntes, ou sentinelas, ou pastores. A outra maneira pela qual os profetas poderiam ser conhecidos também era de servos de Deus, conforme Isaías 23 ou Daniel 6,3. O homem que tem o Espírito de Deus sobre si, atalaia, homem de Deus, mensageiro do Senhor. A gente vai estar confirmando todos esses atributos em que os profetas eram também chamados. E a função de profeta? Que função era essa? No Antigo Testamento, o profeta era alguém chamado por Deus para interpretar e anunciar a palavra do Senhor, sendo o seu legítimo representante aqui na terra. Então ele tinha uma mensagem que vinha direta do Senhor para o seu povo. E existe um pensador que afirma que os profetas de Israel foram chamados individualmente e ungidos por Deus para um serviço de emergência, em contraste com o serviço regular, por exemplo, dos sacerdotes, anciãos, reis, neste caso. E como acontecia esse chamado profético? Em relação, por exemplo, aos sacerdotes, eles não eram escolhidos individualmente, mas a sua escolha se dava por serem da descendência de Arão, da mesma maneira que os reis eram nomeados ou eleitos por instrumentalidade humana, conforme Juízes 9,6, Juízes 11,5,6, 1 Reis 3,35 a parte B e capítulo 12, versículo 20. Em relação ao ofício de profeta, eles eram escolhidos por Deus de maneira individual. O Novo Dicionário da Bíblia diz que a iniciativa da chamada depende de Deus. A gente vê em Êxodo 3, 1, 14, 17, Isaías 6, Jeremias 1, 4, Ezequiel 1, 3, Oséias 1, 2, Amós 7, 14, 15, Jonas 1. E é somente o profeta falso que ousa arrogar-se o ofício, conforme a gente vê em Jeremias 14, 14. E esses
Profetas, para os nossos estudos, nós vamos dividir em profetas escritores e profetas que não foram escritores. Então são, por exemplo, 17 livros que são considerados pelos estudiosos como livros proféticos. Nós temos 5 livros chamados de profetas maiores, que são eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E 12 chamados de profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa designação de maiores e menores não tem nada a ver com a importância ou a grandeza da pessoa ou do profeta, mas do tamanho do livro e o tempo de duração do ministério. É isso que vai definir quem são os profetas maiores e os profetas menores. Mas existem, além desses profetas que foram escritores, outros profetas. Moisés, que escreveu a lei de Deus, era considerado um nabi sem igual, ou seja, um profeta sem igual, como o Deuteronômio 34, 10 a 12 vai estar dizendo. Vozes proféticas também se seguiam nos dias dos juízes, porque lá em Juízes 2, 1 a 5, 3, 9 a 11, 4, 4, 6, 8 e também em 1 Samuel 3, 1, vai estar nos demonstrando isso. Samuel, aliás, ele veio como um segundo Moisés, conforme a gente vê em Jeremias 15, 1 e Salmo 99, 6. Ou seja, ele era um profeta também. E a sua obra ela foi continuada por Gade, por Natã. A gente confere isso em 2 Samuel 12, 24 e 1 Reis, capítulo 1. Então, depois da separação das tribos, das 10 tribos, Aías, 1 Reis 11, apareceu também como profeta. Elias, Eliseu, são outros 2 profetas que mereceram um destaque, uma atenção, conforme a gente pode ver em 1 Reis 18, 9 e 2 Reis 5 a seguir. Então, esses foram profetas que foram notáveis, mas, contudo, não escreveram livros. E qual a mensagem dos profetas no Antigo Testamento? Nós vamos ver que a mensagem dos profetas no Antigo Testamento ela foi a mais diversa possível. Provavelmente a gente vai estar vendo aqui tudo que Deus queria, ele estava usando os profetas para transmitir essa mensagem. E nós vamos destacar aqui o que os profetas faziam, quais eram os principais temas de mensagem dos profetas. E elas foram o seguinte: a primeira delas é que Deus é onipotente. Os profetas anunciavam que Deus é o Criador. Jeremias 10:6, Oséias 8:4 são exemplos disso. Então, Isaías 40:28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Esse é um exemplo da onipotência de Deus. Um outro tema é de que Deus é soberano e rei sobre toda a história. Ou seja, nada acontece sem a permissão divina. Até as invasões dos inimigos foram juízos de Deus sobre as nações. A gente vê que o versículo diz assim: Deus, o Rei justo e santo, preside agora e dirige a todos. Então a gente pode conferir em 2 Reis 19, 25 a 28, Ezequiel 38, 3 a 4, 10 a 11, 16, Ezequiel 39, como versículos que vão estar confirmando isso. Nós podemos observar também que grandes impérios eram submissos à vontade divina. Isaías, por exemplo, cita Ciro, rei da Pérsia, como um instrumento na mão de Deus. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Em Isaías 44, 28, a gente confirma isso. Terceira mensagem do Antigo Testamento através dos profetas é que Deus é santo.
Os profetas enfatizavam que Deus é santo, reto e justo e não pode tolerar o pecado, a iniquidade, a injustiça. Mas a sua santidade ela é temperada pela misericórdia. Ele é paciente, tardio em manifestar sua ira. Sendo Deus santo, em sua natureza requer que seu povo seja consagrado e santo ao Senhor. Zacarias 14:20 também está conferindo com Isaías 29, 22, 24 e Jeremias 2:3 vão estar nos dando esse respaldo de que Deus é santo como mensagem dos profetas. A quarta, o homem precisa se reconciliar com Deus. Os profetas eram portadores do sentimento de Deus diante da situação da nação com o seu Deus. Eles clamavam o povo para uma conversão radical, com todo o coração, para o Deus vivo e verdadeiro. Um exemplo é porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, esta é a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Isso está escrito em Isaías 30, o versículo 15. Outra mensagem é que o homem precisa mudar sua conduta de vida através de uma vida de obediência. Existe um livro de Mike Butterworth e Alec Montmeyer que concordam que não há lugar para a religião sem boa conduta, tanto no nível pessoal quanto em termos de justiça social. E para estar em paz com Deus, homens e mulheres devem viver em obediência a seus padrões e mandamentos. E isto produz uma sociedade saudável. Se as pessoas estiverem alienadas de Deus, isso vai afetar de forma negativa seus relacionamentos uns com os outros. A gente pode ver isso em Amós 2:7 e 8 e o 2:9-12. O profeta verdadeiramente profeta é um instrutor do povo de Deus dentro da palavra. Ele ensina os preceitos da aliança e também proclama o nome de Deus e a maneira correta de proceder. Ele fala não apenas em nível individual, mas também em nível coletivo. A sexta mensagem é que os transgressores serão punidos. O povo devia ser advertido que a segurança estava na obediência a Deus. Os profetas eram responsáveis por essa advertência. As palavras dos profetas eram muitas vezes pesadas, com denúncias e acusações, predizendo, por exemplo, a destruição de Samaria pela Síria, feita por Oséias 5, 8, 12, 9, 3, 7, o 10, 6-15, e a de Jerusalém por Babilônia, Jeremias 19, 32, 28, Ezequiel 5, 5, 21, 2, 24, 27, que aconteceram como consequências da infidelidade a Deus. A sétima mensagem é a esperança que tem do reino messiânico. Os profetas anunciavam sua mensagem observando o estado e o nível espiritual de sua geração, mas não deixavam de apontar para um futuro com sincera esperança de que era messiânica, afirmando que Deus tinha um destino para o povo. E por último, nós vamos estar observando aqui mensagens também dos profetas no Antigo Testamento. Era o consolo por parte de Deus. O profeta anunciava uma mensagem que mostrava a necessidade de arrependimento para que não viesse o juízo, mas poderia trazer uma mensagem de consolo, conforme nós podemos ver em Isaías 41. Consolai, consolai o meu povo. Deus pode restaurar completamente o ferido e o oprimido. E qual a forma da revelação da mensagem? Como a mensagem era revelada pelos profetas? Vamos estar observando como é que esses profetas recebiam essa mensagem. Primeiro, através de uma consciência profética. Segundo McCrae, o profeta não era simplesmente um homem sábio que dava bons conselhos. Não. Ele recebeu uma mensagem de Deus e a proclamava. Todavia, ele nunca foi um mero robô por meio de quem Deus fazia as palavras serem expressas. Ele era um ser humano que enfrentava situações reais. Em sua capacidade humana, ele cometia erros. O profeta não era onisciente, nem era um robô. O Senhor aumentava
sua compreensão, mas também lhe dava ordens e mensagens para serem apresentadas exatamente da forma como foram dadas. Isso era feito através de vários métodos. Por exemplo, Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, nós podemos ter um exemplo disso quando Deus ordenou a Samuel que fosse a Belém ungir um dos filhos de José, aliás, de Jessé, o qual iria substituir Saul como rei. No capítulo 16 de 1 Samuel a gente vê isso. À medida que o profeta olhava para os filhos mais velhos, sentia-se seguro de que o ungido do Senhor estava ali, mas o Senhor lhe disse que estava errado. Apenas depois de Davi ter sido chamado do pastoreio das ovelhas, é que Samuel soube que o filho certo estava perante si, como a gente pode ver em 1 Samuel 16:13. Dessa forma, um profeta podia conhecer parte da vontade divina e ser completamente ignorante de outros. O capítulo de 1 Coríntios 13:9 diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Outra forma do profeta receber a mensagem era através da voz audível de Deus. Temos o exemplo disso quando Samuel ouviu a voz de maneira tão nítida e clara que pensou que era o sacerdote Eli que falava com ele. Em 1 Samuel 3:3-9 a gente vê isso. Então vemos muitos casos na palavra de Deus, como a chamada de Isaías, de Jeremias, como a voz audível de Deus. O terceiro era a voz interna. Segundo esse mesmo autor, em alguns casos, um profeta recebeu uma mensagem direta, repentina de Deus, mas nenhuma voz divina era ouvida pelos outros profetas que estavam próximos. Um exemplo pode ser encontrado em Isaías 7, versículo 3 e 4. O Senhor disse ao profeta: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ilha de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Depois que Isaías encontrou Acais e lhe deu a mensagem, o rei respondeu de maneira insincera e imediatamente Isaías representou uma segunda mensagem com fatos que o profeta dificilmente poderia saber de antemão. Estes e outros casos semelhantes indicam a revelação por meio de uma voz interna. A quarta forma de revelação é através de uma capacitação para ser um mundo espiritual, para estar vendo este mundo. Então Deus capacita o profeta para ver além da realidade humana, para ver na realidade o que é invisível. Um exemplo é encontrado quando o Senhor abriu os olhos de Balaão para ver o que antes era invisível a ele, embora visível a jumenta. E também em outro incidente, quando o servo de Eliseu se apavorou com a visão do cerco do exército sírio, e o profeta orou para que Deus abrisse seus olhos. E Deus respondeu à sua oração, capacitando o servo a ver os montes ao redor cheios de cavalos e carruagens de fogo, enviados para proteger o profeta. A outra seria a visão ou um quadro imaginário. Deus dá uma visão e dá capacidade para o profeta interpretá-la. O exemplo são de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, e as visões de Zacarias, no capítulo 1 e o capítulo 6, entre outras experiências. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que os profetas surgiram principalmente em tempos de grandes crises. Nos escritos dos profetas podemos encontrar ênfase na exortação, como um tom intenso de admoestação ao arrependimento. Os profetas anunciavam também as injustiças dos governantes, a situação religiosa do povo, e eles traziam censuras por falhas passadas, conselhos da parte do Senhor em momentos angustiosos, mas também apontavam para o futuro. E haveria um tempo messiânico de paz e também de justiça. E na próxima aula nós vamos já estar separando, falando a respeito dos profetas maiores. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.